Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo de o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, aqui inicialmente no canal Amigos de Nosso Lar, e que depois nós transferimos para o nosso canal pessoal, Arthur Azevedo Difusão Espírita, que na verdade é um canal pessoal, porém de divulgação também do Espiritismo, como este daqui. Bem, uma satisfação tê-los aqui comigo nessa noite, né? Você que está assistindo talvez num outro horário, mas de qualquer forma o que vale é nós darmos sempre sequência ao estudo, né? Para qualquer estudo se faz necessária essa constância. Essa constância no estudo certamente nos ajuda bastante. Bem, então vamos lá, hoje teremos apenas meia hora, porque depois, quando nós terminarmos às 9 horas, 9h15 já entraremos com outro estudo nosso, lá no nosso canal, Arthur Azevedo Difusão Espírita, onde nós daremos uma resposta ao pseudo-médium, que esse pseudo-médium, que é mais um que alega ser a reencarnação de nada mais, nada menos que Allan Kardec. O engraçado é que esse pseudo-médio já está aí pelo menos há uns 2 anos, né, fazendo as suas estripulias, contando aí as suas histórias, que, do nosso ponto de vista, nada tem de verdadeiro, e só agora, né, depois de muito estrago feito, só porque, claro que isso tem a sua importância, mas apenas porque ele agora se diz reencarnação de Allan Kardec, o pessoal foi começar a se mexer, né? Quer dizer, enquanto ele estava falando uma série de outros absurdos, estava tudo bem. Mas agora, como ele se diz a reencarnação de Allan Kardec, aí o pessoal andou dando uns pulinhos aí. Pessoal, como é que fica, né, essa história? Quer dizer que eu posso fazer de tudo, contar uma série de mentiras, enganar um montão de gente, e só vale agora a gente se manifestar porque se diz a reencarnação de Allan Kardec? Sendo que tantos outros já fizeram lá atrás, inclusive nesse estudo nosso, às 9h15, nós vamos mostrar essa lista de possíveis, né, alegadas reencarnações de Allan Kardec, e nem por isso, né? Então, é engraçado esse comportamento, mas nós estamos aí atentos já há um bom tempo, assim como tivemos atentos a outros que, né, têm aí explorado a ingenuidade, a credulidade alheia para se beneficiarem, né? Porque sempre, quando a gente vai cavucar, a gente verifica, a gente constata que há sempre interesses ocultos, que obviamente eles tratam de esconder muito bem, né? Ou às vezes nem escondem tão bem. As pessoas é que realmente se entregam de corpo e alma e sequer se utilizam do senso crítico, porque acham que isso é falta de caridade, que você está sendo intolerante. E aí, quando são enganadas, né, então aí reclamam porque ninguém avisou, né? É assim que boa parte, né, das pessoas se comportam. Bem, antes de nós começarmos, vamos ver quem aqui já está presente. Nós temos aqui a presença da Nelide Fernandes de Souza, ela que é assídua aqui no nosso canal, desejando boa noite a todos, ela que é do Rio de Janeiro, e a Shirley Siqueira, mesma coisa, sempre presente, falando de Poços de Caldas. Bem, então vamos lá, feita a nossa breve introdução e comentário, né, sobre o nosso estudo às 9h15, vamos então de Allan Kardec. Bem, nós paramos, até vou subir um pouquinho aqui, justamente nesta frase aqui, ó, de Allan Kardec. Quando ele falava, deixa eu mostrar para vocês, para que vocês avivem aí a memória, quando se falava de espiritismo e espiritualismo, né? Foi o nosso último estudo, e nós paramos justamente aqui nessa frase, nem chegamos a comentar, onde Kardec disse o seguinte, ou escreveu o seguinte: as palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas, senão pelos adeptos da escola dita americana. Nós bem sabemos disso, né, que é aquela escola
intitulada Espiritualismo Moderno. E o que nós temos de espiritualismo moderno hoje? Praticamente nada, né? Não é um movimento organizado, muito poucos profitentes, né? Então, o espiritismo é que efetivamente o espiritismo, aquele levado a cabo por Allan Kardec, foi o que realmente sobreviveu com força, né? E permanece aí em inúmeros países, principalmente no Brasil, né? Porém, já em inúmeros países, divulgando aí os conceitos da doutrina espírita. E aí nós temos um segundo tópico, onde Kardec nos fala, vejam bem, né, que coincidência, das dissidências, né, que é justamente um dos nossos assuntos preferidos. Por que é um dos nossos assuntos preferidos? Tem muita gente que não entende, né? Acham que a gente está aqui para perseguir as pessoas, para falar mal, né? Inclusive, a gente já está sabendo aí que tem gente envenenando nossos convidados para não ir no nosso programa Polêmica Espírita, e isso e aquilo, porque o Arthur ou o Paulo, isso e aquilo. Essas pessoas, pessoal, gostam do movimento espírita, digamos assim, festeiro, né? Eles querem tapar os olhos, os ouvidos, né? Para tudo que eles acham que vai incomodar. Eles não querem ser incomodados, eles só querem a festa, eles só querem ver o lado bom das coisas. Eles fazem o jogo do contente da Poliana. Tudo vem só o lado bom, né? Fazem ali aquela coisa toda, enquanto se esquecem, ou se é que estudaram, né? Porque nesse movimento espírita festeiro aí, não se estuda Kardec, na realidade, né? É tudo um grande mise-en-scène, né? um grande teatro onde Kardec aparece, mas pouca gente dá bola para ele verdadeiramente. Eu queria que essas pessoas nos dissessem como é que ficam os inúmeros alertas dos espíritos Allan Kardec e os alertas do próprio Allan Kardec em relação às dissidências. Inclusive, Erasto, né, demonstrou uma preocupação aguda em relação a isso, quando disse que haveria turbas de espíritos atacando a unidade doutrinária. Então, eu acho que essas pessoas acreditam que esses espíritos falaram sem ter motivo para falar. Falaram por falar. Porém, conhecendo, né, os espíritos superiores, nós sabemos que eles só falam aquilo que tenha utilidade e aquilo que é baseado naquilo que eles estão vendo, e não é pouco. Um espírito já de uma ordem mais elevada tem uma visão bem mais expandida, consegue ver um pouco além, né? Tem informações que, por vezes, nos escapam. Então, o movimento espírita se esquece desses alertas, né? E não leva em consideração que, se nós perdermos essa unidade doutrinária, que já anda acontecendo, né? Porque já existem vários grupos dissidentes, mas se nós continuarmos assim, acontecerá com o espiritismo a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo. Vai virar uma colcha de retalhos. Isso não é só o Arthur, inclusive outros espíritos, depois da codificação, vieram também dizendo a mesma coisa. Entre eles, um espírito que volta e meia eu cito aqui, que foi o Viana de Carvalho, né? Que, enquanto encarnado, foi um espírito que, né, um espírito encarnado, no caso, foi uma pessoa, um indivíduo que sempre primou, né, em lutar a favor da manutenção da unidade doutrinária e também
né, dos estudos das obras fundamentais. Então, ele permaneceu no mundo espiritual, voltou para o mundo espiritual e permaneceu com a mesma preocupação. E é uma preocupação nossa individualmente, mas que não vem da nossa cabeça. Nada disso é inventado pelo Arthur, né? Herculano Pires, por exemplo, desenvolveu bastante isso, volta e meia falava nisso, o Rizzini, o Nazareno Tourinho, enfim, tantos outros grandes aí que nos antecederam, né? E eles estavam certos. O que nós estamos vendo aí é algo que está num crescendo, porque com as novas tecnologias, essas pessoas tiveram mais voz, a capacidade deles de reunir em torno deles um grande número de pessoas é muito maior, porque, né, o YouTube, a internet, chega em todos os lugares praticamente. Então, e as pessoas geralmente, né, vão... eles têm um estímulo, né? Antes é bom eu pontuar isso. Eles têm um estímulo, essas pessoas, hoje em dia, que é a tal da monetização do YouTube. Quando você consegue um bom número de visualizações, tipo 100 mil, 60 mil num vídeo, né? Se você consegue manter essa média, o dinheiro vem, né, em boa quantidade. Nós vamos até às 9h15 mostrar isso aí para vocês. Né? Então, essas pessoas têm um estímulo agora para enganar. Não é só porque eles acham bonitinho, porque eles têm prazer em enganar. Não, existe um interesse por trás disso. Só que muita gente desconhece isso daí. E eles fazem muito bem. Eles lá não pedem dinheiro. Vão pedir ainda. Guardem lá, porque eu tenho certeza que eles vão começar a pedir. É só uma questão de tempo, porque eles estão, né? Essas pessoas estão amealhando a confiança das suas vítimas. Por enquanto, eles estão na fase de só ter o YouTube como fonte de renda, né, para os seus trabalhos, né, envolvendo a mediunidade. Então, a internet, embora seja um instrumento maravilhoso aí de informação e tudo mais, vai atrair também pessoas que são mais, né? São pessoas que não têm ética, não têm uma moralidade desenvolvida. Né? Esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses charlatães, esses enganadores, veem oportunidade em tudo. Assim como um ladrão vê oportunidade no mero portão aberto. Se ele vê o portão aberto, fala, opa, tem um portão aberto ali, é para lá que eu vou. Não é assim? É o que eu sempre, geralmente digo, as pessoas acham que estão já no mundo feliz. Elas se comportam como se não houvessem pessoas desonestas do mundo. É incrível. Elas se fecham dentro de casa, põem grade, põe muro, põe caco de vidro, põe câmera, mas quando se trata das coisas espirituais, elas abrem os braços e acham que todo mundo é santo. E João Evangelista já avisava isso lá atrás, dizendo para que nós cuidássemos em relação, né, aos espíritos. Verificarmos se são de Deus. Claro, é uma linguagem toda diferente, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Né? Verificar se são de Deus, se são bons, se são voltados para o bem, se têm boas intenções. Lá atrás, 2000 anos atrás, e as pessoas continuam sendo enganadas por esses falsos profetas, encarnados e desencarnados. E veio o Espiritismo como terceira revelação, batendo nessa tecla no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mas o pessoal diz que é falta de caridade você falar sobre isso, você levantar suspeitas, levantar dúvidas. Realmente é uma grande contradição. E o errado é o Arthur, é o João, é o José,
que fazem esse trabalho de orientação das pessoas, evitando que muitas, por vezes, caiam nessas verdadeiras arapucas. Então, estou invertendo totalmente os valores. O fulano está lá, ganhando milhares de dólares com a enganação dele, mas ele não pode ser incomodado, porque é falta de caridade. Mas as milhares de pessoas podem ser enganadas, que o pessoal não está nem aí. Onde que está a caridade nisso? Que você deixa milhares de pessoas serem enganadas. Você sabendo que aquilo ali é um engodo, um engano, que a pessoa está iludindo, né, milhares de pessoas. Isso é caridade onde? Realmente não dá para entender. E é por isso que existem as dissidências, né? Porque, obviamente, esses indivíduos vão conseguir algum intento, né, algum sucesso nos seus intentos, que vão certamente, alguns espíritas, né, pelo menos pessoas simpatizantes, vão acreditar nesse sujeito. Né? Nesse outro que apareceu por aí, né? Ele não é o único, não, né? Porque nós vamos falar dele hoje, mas nós já temos mostrado aí vários, né? Então, é claro, nós temos visto, nós temos acompanhado que há pessoas que frequentam o centro espírita que já estão lá nas redes sociais do cidadão, estão lá batendo palma. E, obviamente, que essas pessoas podem voltar para os seus centros espíritas. Muitas delas não deixam de frequentar. Né? E aí, o que acontece? Eles ouvem lá e trazem para cá. E muitos deles, às vezes, acabam, né, se tornando aí divulgadores, palestrantes, e não vai demorar muito. Todas essas ideias malucas desses movimentos seitistas aí, daqui a pouco estão impregnando o movimento espírita. É só achar alguém com dinheiro para fazer um né, de um documentário muito bem elaborado, que pronto. Os espíritas, de maneira geral, caem iguais uns patinhos. É só mostrar uma coisa bonitinha, bem elaborada, eles veem lá muita gente no canal, muita gente dando like, pronto. O senso crítico vai embora na mesma hora. As pessoas não estão preocupadas em analisar o conteúdo. Elas vão pelo sucesso, elas vão por aquilo, né, pelos números frios ali. Ah, fulano tem 800 mil seguidores nas redes sociais, pronto, ele é bom. E o fulano que tem, sei lá, um número menor, não, ele não é tão bom. É assim. Agora, vê se nós encontramos esse padrão de análise na doutrina espírita. Não. Né? O padrão de análise não pode ser esse. Né? Aliás, não pode ser esse em assunto nenhum, na realidade. Né? Bem, vamos ver aqui o que vocês estão dizendo antes de nós começarmos assim, o texto. Né? Mas realmente é lamentável. Anelides Fernandes dizendo, se um convidado se deixa influenciar e não comparece ao programa, na verdade, deve ter sido uma benção não ter ido, nada é por acaso. Vindo por esse lado, né? Pode até ser. Ai. Né? E achei ele concordando, né, com a Nelly, dizendo isso é falta de caridade espiritual, Arthur. Né? Porque poderia ter, o que a pessoa poderia ter feito? Não, olha, Arthur, eu não vou, eu já tinha confirmado com você, mas eu não vou, por conta disso. Era a oportunidade até de a gente esclarecer. Porque, vejam só, o que foi dito de mal até hoje no programa Polêmica Espírita? Nada, né? Se houve um convidado que falou alguma coisa, né? Sempre isso vai haver. Né? Realmente, perfeição a gente não vai conseguir, mas a intenção está lá. E, né, obviamente que a gente não quando convida, deixa o convidado bem à vontade, né? Não vão ficar nem público confrontando o convidado, né? A gente não faz isso de maneira nenhuma. Então nós temos aí dois fatores, né? Primeiro, a gente não
não deixa o convidado em nenhuma situação constrangedora. A gente não constrange o convidado, né? Por boa educação. Né? E, em segundo, a gente não faz nenhum trabalho antidoutrinário, muito pelo contrário, né? A gente, pelo menos, procura, tem essa intenção de tornar, se não é doutrinário, a gente mostra, olha, existe essa visão e cada um vai aí, como foi, por exemplo, no tema, em alguns temas, como colônias espirituais, que, na minha opinião, é realmente algo em aberto, umbral, né? Tem, mas a gente nunca fechou questão, né? Sobre absolutamente nada, ainda mais quando é uma questão mais sensível, né? A gente diz, olha, foi apresentado isso, nós encontramos isso na codificação e deixamos para as pessoas, né? E, obviamente, quando o tema é mais doutrinário, está lá nas obras fundamentais, pronto, acabou, né? Então, realmente, não dá para entender. Chile Siqueira dizendo, prefiro pouco com qualidade do que muito sem qualidade alguma. Isso, com certeza, com certeza. Bem, então vamos lá, vamos dar início aqui, temos ainda mais 10 minutinhos. Incidências. E aí, então, o cético diz o seguinte, essa diversidade na crença do a que chamais uma ciência, ele está dizendo isso para Allan Kardec, parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Então, esse cético aqui me parece bem informado e está estranhando que certos temas, certos princípios são tratados ou abordados diferentemente no movimento espiritualista na América e tem uma outra visão na Europa. Vamos ver o que Kardec vai dizer sobre isso. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Dizei-me, pois, porém, qual a ciência que em seu começo não deu nascimento a dissidências até que seus princípios ficassem claramente assentados? Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? É isso que nós também procuramos alertar, né? Muitos, por vezes, pedem de nós uma posição fixa, estabelecida sobre todos os pontos. Pessoal, isso é impossível. E eu vou dizer uma coisa mais forte. Se houver alguém que diz que todos os pontos da doutrina, tudo que ela diz é algo completamente já fechado, está, eu acho que um tanto equivocado, né? Claro que existem coisas que a gente não vai abandonar de maneira nenhuma, né? Mas há alguns pontos aqui ou ali que exigem maior aprofundamento, né? Por exemplo, no livro A Gênese, dá para a gente ter uma definição, algo completamente fechado em alguns trechos ali, alguns pontos explorados na Gênese? Claro que não. Quando nós pegamos, por exemplo, a uranografia, nós vemos que a ciência avançou ao ponto e nós dizemos, não, essa teoria realmente não tem como mais se sustentar. Né? Então, a gente, acredito, a gente não pode cair no mesmo erro dos nossos irmãos evangélicos e católicos, que é isso, pronto, acabou. Né? Nunca foi o posicionamento de Allan Kardec. Agora, não quer dizer que eu também vou aí atacar tudo da doutrina, vou dizer que qualquer coisa vai fazer com que ela venha... Não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem um dogmatismo quase que evangélico, pentecostal, de ficar preso, só aquilo ali, falou, pronto, acabou, não existe mais nada depois, a coisa, e também não esse novidadismo que anda por aí, onde qualquer coisa, né, as pessoas colocam acima da codificação, né?
Então, eu acho que o equilíbrio depende muito do assunto, né? Tem assuntos que são mais abertos a especulações, a teorias, outros que não, outros não dão espaço nenhum, são claramente colocados na doutrina. Então, é meio que caso a caso, né? Que a gente tem que realmente analisar. Não tem como, por isso que não dá para a gente adotar uma postura nem fechada aqui, nem totalmente aberta aqui, porque isso meio que vai depender da situação, da tese, do assunto, né? Então, a gente vê isso, inclusive, né, nas vezes em que eu pude conferir o posicionamento, por exemplo, de um Cosme Massi, onde a gente vê que em certos temas ele procura ser mais cuidadoso, porque não há muito ainda, aquele tema ainda não foi completamente desenvolvido dentro da doutrina espírita, né? Então é preciso que, né, um pouco mais de prudência, né, em certos assuntos. Mas vamos lá, isso aí, né? E Kardec está dizendo aqui, né? Não há em nenhuma ciência onde todas as pessoas que a estudam estejam de acordo sobre todos os pontos. Eu já comentei isso daqui, né? E seria até presunçoso da nossa parte acharmos que nós, espíritos da terceira ordem, poderíamos estar de acordo em todos os pontos, né? Já comentei isso aqui em nossos estudos, né? Isso é utópico, né? Mas, claro, quanto mais a gente concordar, ainda mais em cima de uma obra de peso, como é a das obras, como é a obra de Kardec, melhor. É aí que a gente vê maior sustentação, isso sem sombra de dúvida, né? Porque as obras mediúnicas a gente tem visto que tem um número aí de falhas e de fantasias muito grande, o que deixa a gente realmente, deve deixar mesmo, já um pouco mais premonidos. Prossegue Kardec, não tem cada qual seus sistemas particulares, né? Cada sábio aí, cada estudante. As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a escola de Paris, a escola de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Olha, vejam bem, exatamente aquilo que nós estávamos comentando. Há aqueles que querem se adiantar muito, né? E nós temos chamado a atenção disso daí. Falamos até, né, numa live aqui, pessoas que mal sabem o beabá e acham que já conhecem o alfabeto inteiro. Isso realmente existe. Eu, particularmente, sempre combati pessoalmente essa postura. E aos que desejam estacionar. Só que Kardec nunca disse que o estudo dele era estacionário, né? Há diversas passagens que ele diz: o espiritismo tem que avançar, mas tem que avançar conforme a ciência, conforme o desenvolvimento das ideias, né? Tem que ser um avanço seguro, mas não pode deixar de avançar, né? Eu acredito pessoalmente que essa seja a postura mais saudável para que a gente não caia nos extremos. Mais uma pergunta aqui, ó, de Allan Kardec. São perguntas retóricas, claro, né? Referindo-nos ao espiritismo, não será natural que, ao surgir os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? É muito natural isso daí, né? E perceba que Kardec, mesmo com toda essa movimentação, né, das pessoas querendo explicar a sua maneira, conseguiu, né, erigir um castelo bastante forte aí, de pedra, e muito bem construído, né, com suas bases muito bem estabelecidas. Então, vamos parar aqui nesse ponto, né? Vamos ver aqui o que vocês estão dizendo. E daí a gente encerra para daqui a pouco nós nos vermos lá no nosso canal, onde nós
faremos nosso estudo, né, de análise, de respondendo a um pseudo-médium, né, onde mais um aí se auto-intitulando a reencarnação de Allan Kardec. Dá até vontade de rir, né? Mas vamos lá, Sheila Siqueira, é preferível pouco... Ah, isso eu já li, né? Beleza, amigos do nosso lar, opa, nossa querida amiga, né, que ela que é a proprietária do canal, né, a Débora, que nos fez esse convite, né, de levarmos aqui a cabo esse estudo de o que é o Espiritismo. E quem nos visita também é o Mozart Rosa, nosso amigo aqui, espírita do Rio de Janeiro. Bem, pessoal, então, nós muito agradecemos aí a presença de vocês, né, nessa meia horinha de estudo, no horário um pouquinho diferente do habitual, geralmente é de 8h40 às 9h10, hoje nós adiantamos um pouquinho, de 8h30 às 9h. E na quinta-feira que vem estaremos aqui de volta em mais um programa de estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, aqui no canal Amigos de Nosso Lar, e depois lá no nosso canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma boa noite a todos e quem desejar, né, pode nos acompanhar às 9h15 para o estudo ao qual nos referimos. Forte abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau.